Olá, amigos do Descomplica. Agora o que a gente vai aprender é notação científica, cara. E aqui uma coisa importante que você precisa colocar nas suas ideias aí de matemática. Cara, notação científica não é simplesmente colocar alguma coisa multiplicada por 10. A confusão normal de todo mundo é que sempre as pessoas falam, não, é simplesmente você escrever o número que está sendo multiplicado por 10. Na verdade, tem uma regrinha para você fazer isso. E a regra para você conseguir montar uma notação científica é você garantir uma coisa, cara. Que esse nosso Azinho, ó, que vai ser o número que vai multiplicar a potência de 10, ele vai ter que ser um cara que está entre o 1 e o 10, contando o intervalo fechado no 1. Ou seja, galera, o que você vai ter que pensar é o seguinte, se você tem que pegar o 100 e colocar o 100 em notação científica, o que você vai ter que fazer é o seguinte, ó, colocar 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Professor, por quê? Cara, pensa no 100, o 100 é o próprio 10 ao quadrado, certo ou não? Ou seja, o que você precisa fazer é conseguir transformar esse carinho em uma potência de 10 e aqui no começo deixar simplesmente um número multiplicado a ela. Nesse caso, como não havia outro número senão o próprio 1, a gente escreve desse jeito, ó, 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Agora, pensa no segundo exemplo, ó, que é 1000. Se pensar no 1000, cara, você tem 3 zerinhos e o próprio 1000 vai ser 10 a terceira. Você simplesmente pode escrever esse cara como 1 vezes 10 elevado a terceira. Perceba que aqui eu tenho esse cuidado de colocar o 1, mas ele não é realmente necessário. Você pode simplesmente colocar só 10 a terceira e ponto final. E daí a gente teria o A podendo ser o nosso 10. Mas, nesse caso aqui, eu quero ser bem rigoroso, cara. Quero deixar esse 1zinho aqui no canto porque vai te ajudar a entender como colocar, por exemplo, o 20 em notação científica. Porque pensa, o 20 é a mesma coisa que escrever 2 vezes 10. Né? E esse 10 está elevado a quanto, cara? Está elevado a 1. Então, 2 vezes 10 elevado à primeira é a mesma coisa que o 20. O que a gente acabou de fazer foi passar esse 20 para a notação científica. Por que é inteligente usar a notação científica, cara? Porque na hora que você for fazer operações com esses números, você vai perceber que é muito melhor deixar a base 10 já separada. Por quê? Porque a conta entre coisas que são 10, base 10, você vai perceber que é muito simples de fazer a continha, né? Porque o nosso sistema é decimal. Agora pensa, 1.600, cara. Aqui vem uma manha. Se você for passar esse cara para notação científica, seria legal, ao invés de você pensar que é 16 vezes 100 e 16 vezes 10 elevado ao quadrado, você tem que lembrar que eu não posso deixar 16 multiplicado. E se eu não posso deixar o 16 multiplicado, cara, tipo escrever exatamente assim, ó, 16 vezes 10 ao quadrado, que vai ser 16 vezes 100, que é 1.600, você tem que lembrar que na definição que a gente colocou aqui de notação científica, eu fui muito rigoroso em te dizer que o nosso A, ele precisa estar entre o 1 e o 10. E nesse caso, cara, estando entre o 1 e o 10, você precisa garantir para mim que não fique o 16 como um todo aqui, ó. Por quê? Porque 16 é maior que 10. Ou seja, nesse caso você vai precisar andar mais uma casa com a vírgula. Professor, como assim? Uma manha fácil para você entender isso é pensar em pegar o primeiro número, ó, e cortar o primeiro número. Cortei. Beleza, aí você pensa quantos algarismos eu tenho logo depois desse corte que você fez. Se você dá uma olhadinha, você tem 3 algarismos. E nesse caso a gente pode simplesmente escrever então esse 16 vezes 10 ao quadrado como 1,6 vezes 10 elevado à terceira. Pensa comigo, cara, 1,6 vezes 1000, que é o 10 à terceira, vai voltar a ser o nosso 1.600. Fechou. Agora pensa de novo, cara. Aqui no finalzinho, a gente vai ter um 0,01. E aqui tem que ficar um pouco esperto. Porque, na verdade, cara, 0,01, se a gente fosse escrever isso como uma divisão, você escreveria como 1 sobre o 100. Lembra disso? A gente simplesmente precisa pensar que eu tenho 2 casas logo após a vírgula e tenho 1 sobre 100. Agora pensa comigo, se você for tentar passar esse 1 sobre 100 agora para a potência, você vai ter que lembrar que como esse 100 está na parte de baixo, a gente precisa lembrar de uma coisinha que chama expoente negativo. Ou seja, lembrar que como ele está na parte de baixo, você precisa dar um jeito de dizer em potência o que acontece para um cara ficar na parte de baixo da nossa fração. Ou seja, aqui isso vai ser a mesma coisa que simplesmente dizer para nós que eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 2. Ó, lembra desse 10 elevado a menos 2 com a ideia de que o menos inverte a base. Se ele vai inverter essa base que é 10, aqui vai ficar 1 sobre 10 elevado ao quadrado, que é o nosso 100 que está aqui na parte de baixo. Lógico que fazer isso leva um certo tempo. E seria melhor que a gente pensasse em como resolver esse probleminha mais rápido. Por exemplo, larga o 52 por enquanto. Pensa nesse probleminha que está aqui embaixo. Ó. Se fosse 0,002. Pensa quantas casas eu tenho, ó, logo depois da vírgula, até chegar no 2. Tenho 3 casas, cara. Então, na verdade, o que você vai pensar é que esse nosso 2 está sendo dividido por 1000. Só que ao invés de fazer todo esse passo que eu fiz aqui antes, o que você pode fazer é colocar logo 2 e pensar que a divisão por 1000 seria a mesma coisa que o nosso 10 elevado a menos 3.
Fechou. Olha lá, 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 1000, que multiplicado com 2, ó, vai ficar 0,002. Agora, pensa nesse último exemplinho. Cara, 0,0025. Cara, o cuidado que você tem que ter é porque normalmente todo mundo conta já olhando isso daqui, ó, que são 4 casas decimais depois da vírgula. O que você precisa ficar esperto é que, na verdade, eu não posso ir até o 25. Por quê? Porque o 25 é maior que 10, cara. Então, na verdade, o que você precisa fazer é garantir isso daqui, ó. Colocar uma barrinha logo depois da vírgula, que é a de sempre que a gente colocou em todos os casos, e logo depois ir até o primeiro número que é diferente de 0. Beleza, foi até o primeiro carinha que é diferente de 0, que é o nosso 2, então isso aqui, na verdade, vai ficar 2,5 vezes. Aí você conta a distância, ó, quantos algarismos eu tenho entre essas duas barrinhas. Contou, tem 1, 2, 3. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 2,5 multiplicado por 10 elevado a menos 3. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque no final das contas, quem manda na jogada é o primeiro algarismo que é diferente de 0. Né? Então você não pode deixar 25 aqui na frente. Agora, isso cabe para o nosso 52 de maneira muito simples, porque o 52, belezinha, tá quietinho, não tem problema nenhum com ele. Se você quiser passar esse cara para notação científica, você escreve 5,2 vezes 10 elevado a primeiro. E assim, cara, você consegue colocar todas as coisas em notação científica. Isso aqui vai ser muito útil para você quando você começar a estudar física, começar a estudar química. Você vai perceber que a base de tudo o que você está fazendo na física e na química é claro que é a matemática. Então, no final das contas, dominar muito bem as potências de 10 vai te ajudar a calcular as coisas de maneira mais simples. Beleza?